Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje a gente está com um expresso duplo do livro Como Viver com 24 Horas por Dia, de Arnold Benet. E a gente tem hoje um convidado que é Master Coaching, Sérgio Albuquerque. Olá, Júlia! Super prazer estar aqui e agradeço o convite que você me fez para participar desse episódio. Eu fico feliz demais, porque a gente está lendo um livro que é de 1910, que fala sobre como viver com 24 horas. Penso eu, sem internet na época, seria um problema viver com 24 horas? Não deveria ser, nem trânsito, etc. existiam naquela época. E esse livro, ele traz algumas visões filosóficas e práticas. E é por isso que eu trouxe um coach aqui para conversar com a gente. Me diz, o que você achou do livro? Primeiro, me dá assim, um aparato. Quem quiser entender um pouco mais do livro pode ir lá no Expresso, tá? Mas a gente não depende dele para conversar e para vocês entenderem aqui as ideias, as dicas que a gente vai trazer. O que você achou desse livro? Legal, Júlia. Muito bom. Antes de mais nada, eu gostei muito porque é um livro que foi escrito em 1910, como você mesmo disse. Então eu fiquei super curioso para entender como é que era o formato da linguagem, como é que ele se expressava. E depois o livro traz grandes reflexões sobre o tempo. Na verdade, é como viver com 24 horas por dia. Ele nos faz entender que o nosso bem mais precioso é o tempo. Você pode ter a riqueza que tiver, você pode ter montanhas de ouros, imóveis, bilhões, você pode ter quase trilhões, como alguns grandes homens aí do mundo têm, que não vai adiantar, você não consegue comprar um minuto, nem um segundo. O tempo você não consegue comprar, simplesmente isso. Então achei maravilhosa essa analogia dele. E aí ele fala, não tem como ceifar o nosso tempo, né? Mas aí eu penso nos preguiçosos, me ajuda, Sérgio. Não seria uma visão interna, uma coçadinha lá da gente para viver essas 24 horas? Como é que se faz isso, né? Você acabou de falar do primeiro capítulo, que é o milagre diário, que ele cita isso mesmo, que não tem como, o nosso milagre é esse, de termos 24 horas para vivermos a vida. E aí me conta, o que você acha? Não é preguiça? Como faz? Não é preguiça. Eu acho que muitas vezes a pessoa pode até ter preguiça, porém o que falta na maioria das vezes é um propósito, ou são propósitos, são objetivos definidos, a pessoa se conhecer, a pessoa entender do que ela gosta, porque muitas vezes vão pensar o seguinte, essa semana eu atendi um cliente que foi a mãe que indicou para ele fazer, e a mãe tem as ansiedades dela em relação ao que esse filho tem que fazer, mas isso é o que ela quer, e muitas mães querem, não, meu filho tem que ser médico ou advogado, e o cara tem ojeriza a essas áreas e ele quer ser mecânico de automóveis, e normalmente os pais, eu vou dizer, não só deixando a culpa na mãe, né, mas os pais não aceitam isso como verdade. E por que não esse filho de repente fazer o que ele gosta no tempo que ele tem e ser um grande homem ou uma grande mulher fazendo o que ele gosta, então usando bem o seu tempo. Eu acho que é isso, claro, com raras exceções, né, que a gente vê que tem gente que não gosta de fazer nada, e aí que não se encontrou na vida ainda. E ele cita isso no livro, né, ele fala assim, as pessoas que são mais difíceis de levantar são aquelas que são mais difíceis de você acordar, de fazer as coisas da vida mesmo. Isso mesmo, e tem gente que gosta de jogar videogame o tempo inteiro. Agora, vamos pensar o seguinte, por que não entusiasmar essa pessoa a ser um programador de jogos, né? Faz faculdade de games, quem sabe ele vai estar unindo o útil ao agradável, porque vamos pensar, se a gente nos remeter lá para o início da nossa vida, né, quando a gente entra para a escola, e aí eles falam que você com 12 anos de idade tem que ler Machado de Assis. Quem gosta de Machado de Assis com 12 anos de idade, né? Por que não você mudar isso e perguntar para essa pessoa o que você gosta de fazer, o que você gosta de ler, nem que seja gibi. Gibi também é cultura. Tem os HQs aí para falar, né, os animes, etc. Isso mesmo. Mas a gente tem uma diversidade muito grande, eu vou fazer aqui um contraponto, porque eu sou mãe, de que eles liam, por exemplo, meu filho, ele lia o Diário de Banana, que teve mais de 8 livros, 8 edições, enfim. Não, são 8 livros, isso mesmo. O Diário de Banana. E aí, com isso, ele gostava da leitura, desde os 7, 8 aninhos, 9. Realmente, a gente tem várias opções hoje de infantos juvenis que não Machado de Assis. Inclusive, pela internet, a gente tem o excesso, até falo que é o excesso do desnecessário.
Porque a gente tem muito e-book, a gente tem muita coisa. E é uma dificuldade botar uma criança, por exemplo, para gostar de leitura. É verdade, eu concordo com você. Ainda que seja um HQ. Porque eu acho que, assim, essa temporalidade, até esse excesso de várias coisas, de apps, plataformas e sites, já modificam a nossa forma de produtividade mesmo. Já não vai acontecer lendo necessariamente, né? Eu acho que a gente também tá com essas mudanças de mundo mesmo, de tecnologia, que modifica a gente junto. Sei lá, tô fazendo só um contraponto. Nem sempre é só o que a gente gosta, porque o esforço sempre vai existir. E o livro fala disso também, que a gente, ainda que a gente, ele até cita isso em relação aos livros que a gente escolhe, que a gente não deveria ler romances, por exemplo, no momento em que a gente tem que se esforçar, que vai estar buscando algum aprendizado. Porque romance, se for gostoso, ele é tão leve como passar manteiga no pão. E se for ruim, nem deveria estar lendo. Então, aí eu te pergunto, até me ajuda, não estaríamos sempre buscando aquilo que a gente gosta, que é confortável, e não aceitando o desconfortável? Porque para existir um aprendizado, ou para, sei lá, aproveitar essas 24 horas, a gente vai ter ainda o desgastes. Não sei, tô te perguntando. Sim, nós temos as duas questões aí. Obviamente a gente não vai sempre só fazer aquilo que a gente gosta da nossa vida. Isso é humanamente impossível, né? Vai ter atividades, vai ter leituras, vai ter estudos que a gente tem que obrigatoriamente passar. Mas de qualquer forma, vamos pensar o seguinte, como o vestibular no Brasil é uma coisa totalmente desnecessária. Muitas vezes a pessoa não tem aptidão nenhuma para química nem para física, que ela deveria só saber o básico. E no vestibular ela poderia muito bem, por exemplo, quer ser escritor. Então, qual que seria uma matéria fantástica dele ter em toda a sua essência? É o português, né? Português, quer ser escritor? Poxa, se dedica no português. Não que você não vá saber que existe química orgânica, que existe biologia, que existe geografia e matemática. Não é isso. Mas assim, muito menos do que isso, porque você também obrigar as pessoas a fazerem coisas que são muitas vezes sem nexo, só para decorar, só para passar no vestibular, passar numa prova, eu não vejo nexo. É nesse aspecto que eu falo. Então, claro que a diversidade é importante conhecer, e de repente, concordo com essa parte do livro, não vale um romance que seja ruim no momento que você precisa, de repente, para um trabalho ou para se formar na escola, de outras coisas, outros tipos de leitura. E hoje, definitivamente, nós temos não só a leitura como fonte de informação, fonte de estudo, nós temos vídeos, nós temos podcasts, nós temos o próprio gibi, nós temos séries, nós temos uma série de informações, uma série de conteúdos que a gente pode absorver. Então, lógico que não é aquela coisa, eu só aprendo lendo, eu só aprendo assistindo um filme, só aprendo ouvindo, só aprendo fazendo. A gente aprende de várias formas, e principalmente pela emoção, né? Por isso que essa minha questão de fazer coisas que vão te impactar positivamente também, né? Sim, fazer o que gosta, né, na verdade, para você ter essa motivação interna de estar fazendo aquilo que você realmente tem prazer. Mais ou menos nesse sentido, para ser um impulso. Isso mesmo. E aí ele diz aqui, seguindo no capítulo 2, ele fala do desejo de ir além da rotina, que é quando você tem que ter dentro de você uma vontade, que foi o que a gente tem falado aqui da motivação ou da vontade, que a gente não pode pensar só naquela rotina, sei lá, comer, beber, ir trabalhar. Então, tem que existir dentro da gente uma motivação. E ele traz a citação sobre o lado intelectual, e que nem sempre a literatura na época, em 1910, e nem sempre só a literatura é um caminho. Aí ele traz outros caminhos, como as artes, como outros gostos que a gente poderia ter e que nos incentivam a viver além da própria rotina. Que é aquela tentativa, é isso que eu penso. O preguiçoso não tem isso? Eu vou trazer um preguiçoso como um clichê, tá, gente? Assim, pra poder estereotipar quem não tem essa motivação interna. Não seria... Assim, como faz para que esse desejo exista? A gente tem, você é palestrante de produtividade, de gestão do tempo, então a gente tem técnicas para isso, mas a gente também tem que ter um motivador interno. Eu queria muito trabalhar esse contraponto, até onde as práticas nos auxiliam, que são dicas factuais, práticas ali, e esse motivador interno. Ótimo, Júlia, perfeito. Eu lembrei agora de um cliente que eu atendi há 3 anos atrás, um cliente jovem, tendo que decidir
a faculdade que ele queria fazer. E no começo das sessões de coaching, ele tinha 8 possibilidades. Então, como a gente faz para sair disso, né? Para sair de repente, desse marasmo de eu não saber o que eu quero, o que me entusiasma, como eu perco a preguiça das coisas, ou como eu posso fazer para entender o que é o meu porquê, o meu propósito. Então, a primeira coisa é passar por um processo bastante profundo de autoconhecimento, entender onde você está, para onde você quer ir, quais são seus valores, o que definitivamente você gosta de fazer, para que aí você se motive, porque a motivação ela vem de dentro, né? A motivação não vem de fora, como muitos falam, vou assistir uma palestra motivacional. Não. Quem vai se motivar com a palestra é você, não é que alguém vai te motivar, não existe isso, é porque é você quem tem que tirar essa força baseado naquilo que você gosta, de fato. E se você não descobriu ainda, falta se aprofundar em você mesmo. Falta entender quem é você, o que você está fazendo, desde a hora que acorda, escova os dentes, o que te motiva, o que você vai aprender durante esse dia, o que você quer aprender, né? Quais são suas motivações para isso. Então tem que tirar de você mesmo. Entendi. Eu até vou trazer uma frase que o Cortella fala num vídeo. Ele fala assim: a gente consegue entusiasmar as pessoas, mas motivação é interna. Só para reforçar isso o mesmo que você falou, né? Eu estou desde o ano passado encantadíssimo com neurociência. Então, ano passado eu fiz uma formação de neurociência aplicada à gestão de pessoas e negócios, que começa a esclarecer muitas coisas do nosso comportamento. Agora mesmo estou fazendo um curso de neuromarketing, que também está dando assim cada insight maravilhoso. Quer dizer, eu estou me motivando a isso. Eu estou querendo aprender mais para saber como funciona o ser humano, para saber como eu posso ajudar as pessoas que eu atendo, os meus clientes, as empresas, através do meu conhecimento. E uma das coisas que a gente trata na neurociência é que o aprendizado vem da emoção, né? Então você tem que colocar emoção. Então, quando você fala, eu posso entusiasmar, sim, existem metodologias, existem ações e existem dinâmicas que a gente faz, por exemplo, através da música, através de imagens, através de uma dinâmica de grupo. Então tudo isso você pode preparar o ambiente para que isso aconteça, né? Porque as emoções normalmente a gente não controla. Se eu te passar um vídeo de um susto, você vai se assustar mesmo sabendo o teor desse vídeo. Então você vai se assustar, isso é uma emoção. Agora, o sentimento que você tem em relação a isso é que você pode controlar. Entendi. É um estudo mesmo, né? Desde a emoção, o sentimento que você tem, seu autoconhecimento. E o que você está me falando, trazendo aqui para o livro, é que você está demonstrando que você estuda porque você gosta do trabalho que você faz, que é de coaching. E ele cita no livro que as pessoas que gostam do seu ofício, muitas vezes não precisariam nem ler esse livro. Então, eu penso assim, a gestão do tempo, quando a gente gosta do que a gente faz, quase que se torna desnecessária porque a gente tem esse motivador interno. Agora, a pessoa que não gosta do seu trabalho, ela faz alguma coisa para pagar boleto, que o que mais tem é adulto pagando boleto. Então, né, cá somos nós dois também pagando os nossos boletos, mas buscando ter um interesse além disso na vida, que é o para além da rotina, né, que ele fala. A minha pergunta aqui é: o que a gente pode fazer, entendeu? Assim, você tá me mostrando o prazer pelo ofício. E se não tivesse prazer pelo seu ofício, você tá ali trabalhando para pagar boleto e é o que você faz. O livro, ele nos traz uma possibilidade, que é 8 horas trabalhando, né, pro seu ofício, 8 horas para dormir, e o que fazes das outras 8 horas. Se você não gosta do que você faz, você se torna subserviente desse sentimento e logo não tem essa motivação, mas que você poderia buscar estudos, e aí ele traz algumas dicas sobre isso. Me fala você, dá pra gente continuar não gostando do trabalho que tá e fazendo um caminho paralelo? Olha, Júlia, dá, e você consegue, todo mundo consegue, basta querer, né? Basta ter como objetivo. E eu vou te dar um dado bem alarmante, na verdade. Mais de 70% das pessoas estão insatisfeitas com seus trabalhos justamente por essa falta de identificação. Então, vindo bem ao encontro do que está falando aqui o autor no livro, justamente essas pessoas estão matando o seu tempo, né? 70% delas estão matando o seu tempo.
Mas para você planejar sua vida de forma diferente, por exemplo, vamos pensar que a pessoa é gerente de uma lanchonete do McDonald's, mas ele não gosta disso. Então ele tem lá 8 horas que ele trabalha, bom, vamos pensar que são 10 horas, né? O cara já está num nível de gerente, mas ele odeia esse trabalho, e ele tem lá 6 a 8 horas para dormir, e digamos que sobre mais 6 horas. O que ele pode fazer durante essas 6 horas? Coitado, deixa ele comer, tá na pandemia, ele tem que fazer a comida dele, cara, porque senão tá fácil, entendeu? Né? Pedir também não dá, porque um prato é R$40, meu querido, um prato individual tá 40 conto, cara. Então assim, cá entre nós, ele tem 6 horas, eu só quero trazer realidade pra você, tá? Isso. Não, isso mesmo. Então, se ele tem 6 horas, vamos pensar que ele vai descansar um pouquinho, mas se ele usar uma técnica de gestão do seu tempo para descobrir, antes de mais nada, do que ele gosta de fato. Como ele não sabe ainda aonde ele quer trabalhar, ele não sabe se quer ter um negócio, se quer trabalhar numa empresa, se quer trabalhar aqui ou ali, ele tem que fazer experimentações, ele tem que viver, ele tem que caminhar, ele tem que procurar informação nos livros, na internet. Hoje é tão fácil, e principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, a internet é a grande estrela da vez. Então vai se dedicar a alguma coisa para você se identificar. Procure um mentor, procure um coach, procure um amigo, procure um pastor, um padre, seja lá o que for, mas procure, dê passos para que você use de forma correta o seu tempo, para que você seja eficiente com você mesmo e possa mudar dentro de uma sequência óbvia, de não ficar só se vitimizando, porque senão vai chegar aos teus 60, 70 anos, você vai continuar ali e provavelmente eles vão te mandar embora e você vai acabar, não mais como gerente, mas você vai acabar varrendo o chão ali. Não que seja um desmérito varrer o chão, bem pelo contrário. Precisamos da limpeza também. Porém, muitas vezes é importante que a gente utilize bem o nosso tempo, sabendo aquilo que a gente quer fazer. E não é a motivação financeira, muito pelo contrário. Hoje a gente sabe que está em 3º ou 4º lugar o dinheiro. É claro que é importante, sem dúvida alguma, a gente precisa pagar as nossas continhas, tem o cartão, tem a gasolina, tem o aluguel muitas vezes, né? Nem fala de gasolina, que o negócio tá feio. A gasolina virou ouro. Virou ouro, então eu tô me sentindo rica, eu passo ali, vou botar gasolina, eu sou rica, porque tá difícil. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, que eu anotei aqui, ó. A mente, ela não precisa de descanso, porque ele fala, a mente não precisa de descanso igual um braço, uma perna e tal, as faculdades mentais. Questiono isso. Acho que a mente precisa. Aí ele falou assim, fora as 8 horas de sono. Gente, é claro que precisa. Sem dúvida alguma. Não existe esse negócio, a mente não precisa de descanso. Já existem pesquisas, são cientificamente comprovado que a partir de 15 ou 20 minutos você já dispersa. Então quer dizer, a tua mente já cansou com o conteúdo, entendeu? Então se você está numa aula, os professores colocam um dos maiores crimes que se faz até hoje é a aula para criança começar às 7h30 da manhã ou para adolescente, tá? Essa hora as pessoas nem se conectaram ainda. Começam a se conectar depois de 9h30 da manhã. Mas nem comigo mesmo eu tô conectada até 9h30. Tá vendo? Então quer dizer, e aí cada um tem que respeitar também o seu próprio ciclo. Então assim, eu sou do dia, então 6 da manhã eu já acordo pilhado. Mas chega à noite eu já não tenho tanta energia. Então eu, assim, tenho que fazer um esforço danado. E esses cursos que eu faço, tem uns que às vezes é sábado à tarde, pra mim é legal. Se fosse de manhã, então seria 100%. Agora os que eu faço à noite, eu tenho um certo, até mesmo, né, quando eu ministro alguma aula à noite, às vezes eu dou aula aqui de gestão e empreendedorismo também, que é outra faceta minha, e assim, são 3 horas de aula à noite, pra mim é cansativo pra caramba, então eu tenho que, claro que a gente põe adrenalina na veia aqui, para que você consiga ficar esperto, né, em todo esse tempo. Porém, a gente tem que respeitar cada um, né, e o seu tempo. O livro, ele até fala disso, ele fala assim, uma citação não, porque eu não tô com o livro, eu não tô lendo a página em específico, mas eu lembro que ele fala assim, você voltou do trabalho 6 horas, e aí você vai chegar em casa, vai descansar um pouquinho, no meio da noite você vai fazer a sua janta, vai devanear um pouco, vai encontrar com um amigo, ele fala fumar charuto, né, o livro de 1910,
E aí você vai descansar. Mas quando você tem um compromisso à noite, por exemplo, né, com a sua esposa, que você vai para o teatro, você vai para casa animado. Aí você se arruma e você sai. Então, quando você chegar em casa às 18 horas, necessariamente você não está cansado, você está desmotivado. Ele traz essa percepção de que, como você acabou de falar, que você bota uma energia para a noite, aí você trouxe isso como uma referência química do dia e da noite, que você é mais diurna. Eu também sou até mais diurna. Eu falei que às vezes dá pra gente ficar 7h30 da manhã até 9h30, lendo um livro, descansando, chegando, né? Chegando o dia. Mas à noite, se você não tem uma programação, é natural que você vá um pouco se arrastando. Eu acho que assim, o tempo todo está também produzindo. Eu até brinco, falei, gente, esse livro não seria o coach da produtividade? Não tá demais? Não seria esses espaços de respiro, de devaneios, de reflexão, até de anestesia? Porque eu lembro muito de um professor no mestrado que ele falava assim: as pessoas, a gente reclama que as pessoas chegam em casa e só querem ver uma novela, mas às vezes elas querem só anestesiar do cansaço do dia, do transporte público que é difícil. Então, assim, eu tô trazendo eu adorei o livro, tá? Eu tô rebatendo mais para tentar entender o quanto que a gente às vezes não se joga nas 24 horas total e justifica-se, seja pela infraestrutura lá de fora, seja pro mundo na pandemia que me trava numa ansiedade, ou seja porque eu dentro ainda não tenho esse motivador. Me explica isso um pouco. Eu concordo com você. Então, assim, primeiro ponto, né, que a gente tem que saber nós precisamos de descanso de fato. A gente não é produtivo o tempo inteiro. Segundo, a gente tem que se conhecer. Qual que é o meu melhor momento? E se quando eu chego em casa eu não me motivar direito, se eu tiver coisas que não tem sentido pra mim, mas ir ao teatro é um negócio legal, então eu me motivo, isso me dá energia. Então descubra também alguma coisa que te dê essa energia, e ele fala muito isso no livro, né? Então que sejam as artes, que seja um hobby, que seja alguma coisa. Mas assim, use o seu tempo de forma correta, porque ele fala o seguinte aqui, né? Eu gosto muito disso aqui, que tem um pedacinho no livro que fala: indiscutível que mais tempo deve ser destinado ao cultivo de si mesmo. Seja a forma que você for fazer. Naquela época eles tinham, nem sei se tinha, não tinha rádio ainda, né? Acho que era só livro mesmo e artes, né? Que eles tinham disponíveis e conversas com pessoas inteligentes. Hoje a gente tem uma infinidade de informação. Então a gente tem que saber aquilo que nos motiva. Tem que se descobrir. Concordo. E aí eu até vou fazer aqui um exemplo. Tem pessoas que se motivam sozinhas lendo um livro, tem pessoas que se motivam conversando com outros amigos. Então, qual é a sensação que te dá essa motivação de continuar vivendo, aproveitando o tempo? Você acabou de falar, conversando com pessoas, com intelectuais, é um conhecimento. Quando a gente assiste aí no YouTube essas palestras todas, a gente está buscando esse conhecimento também, né? Então, a gente tem que buscar dentro da gente qual o estilo. Primeiro saber qual o estilo que a gente gosta e o que nos leva. Seria mais ou menos nesse sentido? É isso aí. E tem uma outra passagem aqui que eu lembrei também, que eu anotei, na verdade, o controle da mente é o primeiro elemento de uma existência plena. Você tem que existir plenamente. Agora, vamos pensar que você gosta só de futebol. Então, estuda futebol. Quem sabe você pode ser um comentarista no futuro de futebol, ou se você é o cara da Fórmula 1, é dos esportes, é de uma outra atividade, das artes, do teatro, da TV, porque tem gente que às vezes me fala: nossa, eu gostaria de só ficar assistindo filmes e comentando esses filmes, gostaria de ganhar para isso. E por que não fazer um blog hoje em dia sobre isso? Então se dedica e coloca no ar. Eu conheço pessoas que ganham dinheiro com coisas assim que antes eram hobbies, mas que viram o seu plano A. E eu até vou falar, nem sempre o que você vai produzir precisa gerar renda, né? Você pode estar produzindo intelectualmente e disponibilizando, ou para você mesmo, ou para o crescimento interno. Nem tudo precisa gerar renda, não concorda comigo? Isso, eu concordo, e na verdade é o seguinte, e aí eu vou jogar uma pergunta para você também: o que é sucesso? Sucesso, eu acredito que é ter essa motivação de viver essas 24 horas. Tá pra vendo? Mim... E sucesso, né, desculpa, já te deixo concluir também. Sucesso é ser feliz para muitas pessoas, né? Não é só ganhar dinheiro. E como falam assim: o dinheiro é importante, ele não traz felicidade, ele compra a felicidade. Depende. Então, assim, muitas vezes o sucesso é você deitar a cabeça no travesseiro e estar bem, estar pleno. É isso aí, você usou todo o potencial da sua vida, usou o bem mais raro que você tem, que é o tempo, a seu favor.
Concordo, mas para isso a gente tem que estar com uma mente boa para aproveitar essas 24 horas. E aí você citou esse capítulo que é o controle da mente, que para mim, assim, esse capítulo é basicamente o mindfulness, né? Assim, ele tá pedindo pra gente ir ali para ter atenção plena. Inicialmente fazendo o exercício mental de pensar numa palavra durante 30 minutos no caminho de casa até o trabalho. E aí ele até sugere, não leiam jornais nesse tempo. Se você estiver indo no bonde, no caso, né, da época, ou no carro, no trânsito, pensa numa palavra e vai pensando. Por exemplo, eu vou pensar aqui numa palavra, sei lá, amor, sintonia, vamos pensar palavras boas, positivas. E aí você vai o caminho todo. Sua cabeça vai devanear, ela vai para outro caminho, mas você volta para ela. E ele fala que isso é um exercício mental. E com isso a gente vai conseguindo ter controle sobre a nossa mente. Quantas e quantas vezes a gente não se vê parado, pensando um monte de minhoca na cabeça, inclusive pros outros, pensando da gente, ou o que a gente... né, tá fazendo ou não, que não tá errado, tá? Pensar sobre todas essas coisas, mas paralisar a vida nesse pensamento não nos faz viver as 24 horas. É verdade, não faz. E é claro que nós vivemos uma época diferente. Por exemplo, eu para caminhar, foi uma das coisas que me motivou também a fazer o meu podcast. Eu gosto de caminhar ouvindo podcasts. Então eu baixo o podcast e saio caminhando. Então, de preferência, podcasts que tenham entre 15 e 30 minutos, que eu consigo ouvir mais de um episódio com coisas bacanas. E isso me motiva bastante, até me entusiasma a caminhar. Então, aí eu... Lógico, né? Ele fala, não leia enquanto estiver esperando o ônibus. Você tem que deixar a sua mente em outro lugar. Aí até concordo com ele, porque você está vivendo um outro momento, né? Mas a gente tem formas hoje de otimizar esse nosso tempo também, fazendo coisas que nos deem prazer, utilizando muito bem o tempo. Sim, a gente inclusive se conheceu pelo podcast do Resumo Cast, que a gente faz parte aí do Resumo Cast Minds, né? E então, assim, quem quiser conhecer aí o podcast do Sérgio Albuquerque, que é o CoachCast, concordo? É isso mesmo? Falei certinho? Isso mesmo. Ah, então tá. Em todas as plataformas também. Já lá, parceirinho do Bistrô da Júlia ali. É isso aí. Aí vamos seguindo aqui no livro. Ele fala da dica que é muito interessante. Se você não gosta de literatura ou não gosta desse lado intelectual, mas gosta de música, vai estudar música. Não vá ouvir uma orquestra sinfônica e não saber o funcionamento dela. Existem livros, ele traz, né, um exemplo de como ouvir música, né, de um autor, eu não lembro o nome dele direitinho aqui, mas que ele explica como é o funcionamento de uma orquestra, e com isso você vai tendo mais conhecimento sobre aquilo que você gosta. Sabe que, assim, eu concordo com ele, mas eu acho que tem muita coisa de conhecimento empírico que também tá valendo. A gente vê, assim, que é pela experiência da vida, a tal da sabedoria, que nem tudo é conhecimento. Eu acho que tem um contraponto da sabedoria que eu faria aqui nesse livro. O que você acha disso? Eu acho que sim. Mas toda a experiência que a gente tem, se a gente transformar essa experiência num aprendizado, é importante pra gente. E concordo. Em relação à questão da música, eu gostei muito, tanto que eu comecei a ouvir Tchaikovsky, que é uma das dicas que ele dá no livro, salvo engano, né? Uhum. E muito gostoso, realmente, assim, comecei a ouvir e te leva para um outro patamar intelectual, para um outro patamar vibracional. Muito legal, recomendo, inclusive. Eu concordo com você, que a gente às vezes vai ficando tanto nesse, sei lá, rádio ou músicas que estão, né, sei lá, no Spotify você vai ouvindo aqueles top ou o que tá rolando que você gosta, que você não sai da sua zona de conforto, vamos dizer até de desconforto, que é ficar ouvindo aquelas mesmas músicas do seu estilo, aquele seu daily mix, e vai para outras novidades. Os algoritmos acabam nos deixando naquele mundo igual que a gente tá. Fica aí uma dica boa desse livro, que é você dar uma quebrada, ir para um outro tipo de conhecimento, que é esse olhar um pouco aguçado. Eu só posso aguçar o meu olhar se eu tiro as coisas que não me valem. Para isso eu preciso de um certo filtro. É bem por aí, Júlia. Gostei desse teu raciocínio. Porque, assim, eu tenho pensado muito nisso. Assim, como eu faço pra aguçar o meu olhar? Eu até falei pra você que eu tô fazendo um curso de História da Arte. Eu preciso, e eu sempre fui muito de ouvir tudo, porque eu sou publicitária, e eu ouvi isso dos professores. Leiam as revistas, mesmo que não façam do seu gosto, porque você precisa entender o que tá sendo, o que é vendável, o que tá aí no mercado. Mas se eu fico com o todo, eu também não me aperfeiçoo. Aí, quando eu vou me aperfeiçoar, eu vejo que eu vou eliminando. Não tem como eu
gostar. Se eu vou gostar de alguma coisa, eu não gosto de outra. Se eu for aguçar o meu olhar, eu preciso olhar para cima. Então, consequentemente, eu vou ter que aprender coisas melhores, vamos dizer assim. Isso inclui até música, né? Não vou dizer que não. Que é aquela coisa que fica na sua batida e que te repete, não necessariamente a música, pode ser só um som, né? Já tô aqui quebrando, né? Já tô aqui, tipo, dando uma de preconceito. Não é preconceito, mas assim, realmente, se, como todo músico que estuda e que ele vê e vai buscando esse aperfeiçoamento, né? Assim como na leitura, se a gente vai lendo o livro, com o tempo a gente vai gostando de outras coisas. Mas aí eu fui uma que li muito livro de autoajuda na minha adolescência, eu gostava muito, né? E aí, assim, eu vejo que... Eu acabei de ler um que era bem de autoajuda há pouco tempo também agora. E aí eu vi que ali tinha muita coisa de aprendizado, mas citado como experiência, com esse tal do empírico que eu te falei. Você falou que o empírico trazendo para a experiência é um aprendizado. Eu acho que muito desses livros que até hoje em dia não ganharam a sua fama pelos intelectuais, que é o estilo autoajuda, é um que é extremamente clichê, o pessoal não gosta, ele tem ali muita fundamentação, mas escrito e relatado em experiências. E aí até brinco que autoajuda não é autoajuda, não tem como você se ajudar. Se você tá lendo um livro de outra pessoa, já não é autoajuda, né? Na verdade está ajudando o outro, né? Porque você comprou pra ele e ajudou ele a embolsar um dinheirinho. Opa, ainda já gerou renda, né? Virou consumidor. Mas então, voltando aqui pro livro, o que a gente pode estar trazendo mais dele? O que a gente falou de ouvir as músicas? Ele deu várias... Ele faz também nesse livro muita citação de matemática, né? E que você tem um ano. Se você tiver em um ano 48 semanas e você gastar 3 dias dessa semana estudando 1h30 por semana, você vai ter 4h30 por semana. Seriam 270 minutos. Num ano, você tem 216 horas. Eu fiquei fazendo esse cálculo pra pensar, deu uma pós aí, né? Em um ano. Concorda? É verdade, comigo? Júlia. Concordo. E esses cálculos muitas vezes a gente não faz. Se você pegar o tempo que se gasta muitas vezes em redes sociais, durante o dia, a pessoa não se liga, mas ela tá botando pelo ralo algo preciosíssimo, que é o seu tempo, e que não vai trazer retorno algum. Muitas vezes assim, você fica ali em grupos de WhatsApp, meia horinha, beleza. Agora, quanto dá meia hora por dia? Durante 5 dias são já 2h30. Durante o mês são 10 horas. 10 horas é mais que um dia útil de trabalho, mais que o tempo que você pode estudar para aprender de fato alguma coisa e você não agregou nada na sua vida. Então é por isso que fala... Muitas vezes ele repete, né, que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. E aí eu vou falar que você ficou nas redes e ainda saiu mal. Porque aí você viu aquela mulher que tá gata, aí você viu aquela outra mãe que consegue fazer tudo, aí você tentou se motivar com algumas frasezinhas, porque o que mais tem em rede social é frases motivacionais e coisas que não necessariamente nos motivam, tá aí? Porque o motivo que a gente tá lá é gastar tempo, não é verdade? É bem isso aí. E naquela época deles também tinha as redes sociais, que era o jornal. O jornal, queira ou não, era uma rede social onde a alta sociedade mostrava lá o seu glamour inteiro. Agora, no dia a dia dessas pessoas também não era fácil, né? A vida deles não era fácil. Tinha as crises, tinha as brigas, tinha as traições, tinha as confusões. Então, quer dizer, só mudou o formato hoje em dia, mas a gente acha que é tudo muito novo. Não, só mudou o formato e a velocidade. Continua as redes sociais sendo a pracinha da cidade, vamos dizer assim. É bem isso aí. E aí que eu penso, quando ele me traz esse exemplo, pra mim foi ótimo. 1h30 durante 3 noites. Pra você colocar sua mente pra trabalhar. Quando você faz isso, e as noites que você não produz, você vai sentir falta. E aí, com o tempo, eu fui vendo que 1h30 durante 3 dias na semana, ele mostrando em um ano, é suficiente pra você ser especialista em alguma coisa. Sim. Me deixou chocada isso. Sem dúvida alguma. E existem livros hoje também, aquele negócio que é das 5 horas, que você... As primeiras 5 horas, depois tem 10 mil horas que você precisa ser o expert mundial, mas em 5 horas, você for aprender alguma coisa, você já saiu da inanição. Tá vendo como é fácil? E é essa semana que você falou, 1h30 por dia, dá 4h30. Então dá pra você mudar de ofício, dá pra você fazer alguma coisa que não necessariamente gere renda, mas que te traga motivação. E aí eu vou fazer uma pergunta. Estamos envelhecendo, certo? Estamos aí, tô chegando perto de 200.
a gente vai perdendo a motivação também de olhar a vida, vamos dizer assim, fútil e superficial que existe aí. Ou, sei lá, já criamos os filhos, já estamos chegando numa meia-idade, né? Ou meia-idade com 40, mas numa meia-idade que nos dá uma visão da jornada que foi e do que se espera fazer. A maioria das pessoas tem me citado nesses filósofos e escritores que o buscar esse intelectual, o aprender, é a base para a gente ter essa motivação de seguir vivendo. É isso aí, Júlia. E olha que interessante, se você tiver 30, 40 ou 50 anos, quanto mais a gente vai indo, né, para esses patamares mais elevados, a gente tem menos tempo lá pra frente, pelo menos é o que a gente pensa. Só que vamos pensar o seguinte, uma pessoa de 50 hoje, provavelmente vá até os 90, certo? Então, são mais 40 anos, o que você vai fazer em mais 40 anos da tua vida? E detalhe, é o que a gente fica pensando, olhando pra trás, teve mais tempo lá, só que pra trás você não era autônomo, você não pensava por si só, alguém limpava sua bunda, você era uma criança. Agora, tendo tudo isso como adulto, é muito mais tempo do que olhando pra trás. É bem isso aí. E você tem que se desafiar, a gente tem que constantemente nos desafiar. Porque se a gente não faz isso, a gente perde um pouco a razão de ver. Por isso que tem gente que para de trabalhar e morre. Então a gente não pode parar, e o trabalho não necessariamente seja um trabalho remunerado, como você já falou algumas vezes. Pode ser algo de ajudar alguém, pode ser uma atividade que vai ser prazerosa, ou pode até mesmo voltar a trabalhar depois que você se aposenta. Detalhe, eu entendo o seguinte, a gente não pode parar de pensar, a gente não pode parar de agir, a gente não pode achar que tá velho e simplesmente ficar sentadinho na frente de casa, naquela cadeirinha de balanço, olhando pra vida passar. Mas dá saudade disso também. Você acabou de me dar uma nostalgia de um velhinho numa ponta, numa cidadezinha tranquila. Oh, Deus, Senhor, isso não existe mais. Ou existe mas mesmo ele, mas mesmo ele, pode ser que ele tenha os afazeres antes dele sentar ali na cadeirinha. Ele já fez algumas coisinhas, como tratou a galinha, foi lá, fez o cafezinho, deu uma volta no quintal, colheu frutas e voltou e sentou na cadeirinha dele para ver a vida passar. Mas ele já teve 4 ou 5 horas de atividades, leu um livro. Sim, e às vezes esse é o velhinho que as pessoas da cidade vão buscar informação, conversar, enfim, né? Vem da história de vida dele também, né? Eu acho que a gente esquece desse ponto, assim, porque muitas vezes, ou então eu vejo mães, né? Mães que têm, assim, aquela visão de que a minha vida é ser mãe. Eu trago isso porque eu tenho um filho de 15 anos, já pensei em ter mais filhos, não tenho. E aí, assim, mas tá, isso é um ponto, isso é só uma ponta que você vai ter uma responsabilidade ali em 20 anos. Agora, quando você vai buscar estudar, aprender alguma coisa pra si, que ainda que pareça egoísmo, é aquilo que te mantém vivo. É aquilo que, tendo um filho ou não, entendeu? Dando certo ou não, sabe-se lá a história de cada um, você tem ali a responsabilidade consigo mesmo. Então, a maioria dos filósofos que eu vejo, que eu leio, assim, eles falam muito sobre isso. É essa curiosidade intelectual que nos faz esse desejo de viver. Filosofar é basicamente se a gente tivesse que ir para esse caminho da reflexão da vida. Será? Será que a gente... eu falei do desejo de aprender, mas agora eu trouxe essa visão de ser filosofia, de ter essa busca de entender a gente mesmo. Eu acho que é onde tem mais motivação, é onde que eu vejo as pessoas buscando mais, seja desenvolvimento humano, como você acabou de falar, o seu caminho como coaching, ou outros que não olham só para essa visão do desenvolvimento. Vamos rebater aqui com Pondé ou com outros filósofos que têm uma visão um pouco mais de sociologia do todo, assim, do caos, né? O que você acha disso? Eu acho que pensar e aí, assim, e essa busca de aprender ou entender o mundo é que nos dá sentido. E eu acredito nisso também. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que acabou aqui, né? Mas isso é muito importante, principalmente se você usar toda a sua bagagem, porque tem outras pessoas também que acharam que todo o tempo que eles trabalharam, todo o tempo que eles viveram não valeu muito. Então as pessoas muitas vezes se deprimem por isso, né? Tudo, só fiz coisa errada na vida, não atingi as coisas que eu queria. Mas para lá, vamos tirar essa lente do não atingir o que eu queria e vamos ver aquilo que você fez de fato. E as pessoas normalmente não param
para se entender, para se autoconhecer e para fazer uma análise da sua história, que a história é muito bonita de todos. E hoje se fala muito em storytelling, em lifelong learning. São duas formas aí, ó, você contar a sua história para você mesmo, ver os seus sucessos, deixa os fracassos de lado, que os fracassos sejam apenas um muro para você subir e olhar para o outro lado em possibilidades futuras. E o lifelong learning é isso, é aprender o tempo todo. A gente tem que aprender, não adianta, eu tenho 80 anos, não tenho mais nada a aprender. Tem sim coisa a aprender, como tem para ensinar, a sua experiência é valiosa. Então a gente tem que só não, né, é bastante coisa, mas entender isso aí. Como é que eu posso me motivar através de mim mesmo? Mas o que é lifelong learning? Que eu não tenho a menor ideia. Lifelong learning é um conceito muito simples, é você estudar ao longo da vida, né? É estar sempre estudando alguma coisa. Por exemplo, tem algumas séries que eu gosto muito, seja no Netflix ou na Amazon Prime, que uma delas é autoconsciência, a outra é consciência, a outra como a mente funciona. Eu tô aprendendo isso, para mim isso é o lifelong learning. Não é apenas você estudar na escola, depois vai para a faculdade, faz pós, faz mestrado e ali acabou. Fiz mestrado, agora acabei. Não. Você, da mesma forma, faz um lifelong learning. Hoje você está fazendo cursos, não tá? É isso que é lifelong learning. É estudar sempre. Entendi. Então, na verdade, essa conversa que eu tive com você, pensando que a gente tem sempre que aprender, hoje existe esse conceito, então, que se chama lifelong. Não sabia disso, não. Para mim isso é uma novidade. Inclusive, tem um episódio no CoachCast com a Vivian Hill Stella, que é uma professora lá da Unicamp, e ela fala justamente sobre esse conceito de lifelong learning. Eu recomendo. Legal, já tô anotando aqui, ó, as dicas que vão pro shot da semana. Você me falou aí de séries do Netflix, repete pra mim. Você falou autoconsciência e consciência. Autoconsciência, Consciência 3 e Como a Mente Funciona. São algumas. Talvez se eu estiver trocando os nomes aqui, eu vou te mandar depois o link delas, tá? Tá, fechado. Ai, legal, eu acho que a gente deu uma passada geral. E ele fala numa parte no final do livro aqui, eu vou trazer aqui os capítulos que eu acho que vale a gente dar uma citadinha. A gente falou do milagre diário, que é como ele fala que a gente tem todo dia 24 horas, sendo esse um milagre. O desejo de ir além da rotina, que é quando a gente tem esse motivador interno. Precauções para antes de começar. Aí ele dá algumas dicas do tipo... não se esforce direto não gaste toda a energia numa ida só, enfim, né, num projeto só, tenha outros em mente, não gaste, por exemplo, muita energia fazendo muitas coisas, pede para ir você esmiuçando, né, quase que ele vai dando algumas dicasinhas assim. A causa dos problemas, o tênis e a alma imortal, que é quando ele fala que muitas vezes a gente prefere o entretenimento, né, as relações, no caso o tênis, que seria jogar tênis, do que colocar as nossas faculdades mentais, essa alma imortal, essa busca por estar aprendendo sempre, né. Relembrando a natureza humana, que ele fala que a nossa natureza humana vai tentar criar empecilhos, até para essa 1h30 de estudo que a gente falou aí, em 3 dias ele pede para deixar 1 hora sobrando aí, né, pra gente organizar, desde local onde a gente está, a mesa para estudar, enfim, todas essas coisas. Controlando a mente, que a gente falou até que faz uma referência aqui a mindfulness, que é essa coisa de pensar uma palavra só no caminho do trajeto do trabalho. A disposição reflexiva, era aqui que eu ia chegar. Ele é o capítulo que eu gosto porque ele te dá aquele direito de devanear. Não sei se você concorda comigo. É aqui que ele fala assim, que terminou o dia, descanse, pense um pouco, reflita, porque nem assim, a vida ela não é só preto no preto, branco no branco. A gente precisa entender as coisas que acontecem, as causas e os efeitos. Enfim, aqui ele te dá a opção de refletir. E eu tô vendo muitos textos agora, muitas questões falando sobre isso, porque a gente esquece de dar aquele respiro. Por exemplo, para publicidade, para criação, eu não consigo ter insight se eu não parar. Eu preciso consumir conteúdo, parar e de alguma forma ela fazer as conexões. É essa reflexão sobre a vida. Eu acho perfeito isso aí, Júlia, e mais ainda, você sabe que uma das formas fantásticas da gente fazer essa reflexão é dando uma caminhada, né? Isso aí ajuda muito a oxigenar o seu cérebro. Então fica a dica, vai dar uma caminhada, que seja de 15 minutos, meia hora, 1 hora. Depois você vai ver que, apesar do cansaço, você se revigora. Você libera aí alguns hormônios bem interessantes.
Então vale muito a pena. E dar uma viajada faz muito bem. É verdade. Pra nossa mente. Dar uma viajada, inclusive se pudesse, né? A pandemia tá aqui, a gente não pode viajar, a gente viaja só na mente mesmo, porque... É isso aí. Essa reflexão que você faz, que assim, esse tempo, muitas vezes você vai tomar um café, pensou, descansou, é ali que deu um insight, às vezes sai correndo. Peraí, que eu acabei de ter uma ideia. Eu volto correndo pra mesa pra fazer a ideia que eu tive. No meu caso, publicidade. Quando a gente faz caminhada e pensa, você me lembrou da série do Steve Jobs, não é ele? Que cita que ele caminhava e tem um ritmo que ele conseguia ter as ideias. Ele descobriu, caminhando, que tem um certo ritmo que ele se sente confortável para caminhar e pensar. Aí, no caso, não pode ouvir podcast, não, né? Porque aí esse é o momento reflexivo. Aí não. Aí não, o objetivo da caminhada é outra coisa. Aí pode escutar uma música que te mude a vibração, aí sim. Entendi. E aí, assim, seguindo aqui no livro, o interesse nas artes, ele faz essa referência aí que a gente já falou das músicas, do livro, sobre entender um pouco mais de arte, de música, do que for, sem ser só como consumidor, né? No caso, você buscar isso como conhecimento. E que nada na vida é enfadonho. E lembra, no finalzinho ele chega ali na leitura séria, que é quando a gente falou aqui dos romances, né? Que a gente falou que nem sempre a sua leitura tem que ser para fazer um exercício da mente. A gente vai indo aqui pro último capítulo, que é os perigos a se evitar. Acho que é isso. Os perigos que ele fala é de você deixar de se tornar um pedante, né? Porque também se você fica na vida, como eu falei, o coach da produtividade o tempo todo produzindo, não. Você tem que ter. E ele dá essa citação na reflexão. Não tem como produzir. Vou te falar, a gente não é máquina, o Sérgio, entendeu? Eu lembro do livro do Sociedade do Cansaço, tá aí uma outra dica, que é do Byung-Chul Han, que fala que a gente precisa daquele negativo pro positivo. Não tem como a gente produzir. A gente não vai conseguir produzir se ficar só pensando assim também. É bem isso aí, Júlia. E produtividade não tem a ver com o tempo que a gente faz as coisas, não. Não tem a ver, assim, em fazer coisas o tempo todo. Desculpa. Uhum. É você fazer o que tem que ser feito no tempo exato. Ou seja, existe uma técnica chamada Pomodoro, que são ciclos de 25 minutos que você vai produzir num estado de flow. Estado de flow é estar concentrado naquilo, focado. Estado que você tem atenção total ao que você está fazendo. E depois você, a cada 25 minutos, faz um intervalo de 5. No mínimo, em 2 horas, você faz muito mais, às vezes, do que 4 ou 5 horas que você foi multitarefa. Porque nós podemos ser multitarefas, mas não somos multifocos. Olha, gostei dessa dica. E até te pedi uma dica aqui pra gente ir finalizando o nosso expresso duplo. Eu achei essa perfeita. Eu não conhecia essa história do Pomodoro. Mas que em 25 e 25 minutos eu dou 5 minutos de descanso, é isso? Me dá essa tática aí. Isso, você vai fazer 4 ciclos. Você começa então, eu vou fazer isso agora, 25 minutos, contadinho no relógio. Você para 5 minutos. Uhum. E para 5 minutos, faz o que você quiser. Levanta, espicha, dá uma voltinha. Voltou mais 25. Depois parou mais 5. No quarto ciclo, você vai descansar 30 minutos se quiser retomar. Então vamos pensar o seguinte, que você pode, durante um dia, fazer mais ou menos 3 ou 4 desses modelos da técnica Pomodoro, que são um total de 8 horas. Que legal, gostei. E esse estado de flow? Me explica direito esse estado de flow. Estado de flow nós estamos agora aqui gravando um podcast. Nós estamos concentradíssimos aqui e o tempo passou de uma forma tão rápida que a gente não viu. Isso é o estado de flow. Eu estou concentrado, eu estou aqui agora. É quase que um mindfulness também. Então, é nós estarmos tão concentrados, absortos no que a gente está fazendo, que a gente entra em fluxo, né? Fluxo, flow. Eu estou aqui. Estou completamente aqui. Como uma criança que brinca e não percebe o tempo passar. Isso mesmo. E que não existe nada ao redor dela. Uhum. Tá aí. Eu acho que a gente pegou várias dicas aqui com o Sérgio Albuquerque e o livro Como Viver 24 Horas. Você quer fechar aí com a gente? Quer dar alguma dica, mais alguma coisa? Pode falar, Sérgio, fica à vontade. Na verdade, não é dica que eu quero dar, mas é uma coisa que me chamou muito a atenção aqui no livro também, que eu achei fantástico, eu agradeço a você a indicação, que é o seguinte: felicidade não resulta do atingimento do prazer físico ou mental, mas do desenvolvimento da razão e do ajuste da conduta aos princípios. Ou seja,
nossos princípios, com nossos valores, com o nosso propósito é o que vão nos trazer felicidade. Perfeito, eu vou nem falar frase nenhuma porque eu adorei essa parte do livro, anotei isso inclusive como uma frase também, e aí eu acho que a gente fecha com essa frase perfeita, porque não tem como a felicidade estar na busca só do físico ou do emocional, e sim nesse desenvolvimento da razão, que é quando a gente tem essa diferença de ser um ser humano e não um gato deitado na lareira, como ele diz, né? Devaneando e passando as 24 horas da vida. É isso aí. Obrigada, Sérgio, pelo seu tempo, tá? O Bistrô da Júlia tá aqui, aberto, é um espaço virtual para que você possa se desenvolver, conversar e se sentir aconchegado. Ok, Júlia, eu que agradeço o convite, adorei participar. É isso. Obrigada.